Olá, olha eu de volta aqui no Giro Ambiental porque o Ministério da Agricultura publicou na última segunda-feira a liberação de mais 56 agrotóxicos para o uso dos agricultores, 51 genéricos e 5 inéditos. A divulgação se refere aos últimos registros autorizados em 2020, que somam 461 produtos. Do total, segundo o Ministério, são 37 agrotóxicos químicos e 19 biológicos, que são aqueles que podem ser utilizados tanto em lavouras comerciais quanto na produção de alimentos orgânicos. Pela legislação brasileira, tanto produtores biológicos utilizados na agricultura orgânica quanto químicos são utilizados também na produção convencional e são considerados aqui no país agrotóxicos. Desde 2005, quando o governo começou a compilar os dados de registro de pesticidas, 2020 perde apenas para 2019, ano em que o país teve a liberação recorde de agrotóxicos. E um estudo de quase 5 anos no Atlântico Profundo revelou novos moluscos, musgos e corais, muitos dos quais são ameaçados pelo impacto das mudanças climáticas nas águas marítimas. O projeto, chamado de Atlas, formado por pesquisadores de 13 países, analisa como o ambiente do oceano está mudando com o aquecimento mundial e também como os humanos exploram mais do fundo do mar para a pesca e também extração de minerais. De acordo com os pesquisadores, o dióxido de carbono absorvido pelo oceano está tornando-o mais ácido, causando a corrosão dos esqueletos dos corais. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a entrevista de hoje, porque um estudo da Unicamp aponta que espécies de pererecas irmãs separadas pelo rio São Francisco são reprodutivamente isoladas. As análises começaram em 2012, em meio à desconfiança de que o isolamento geográfico das populações pelo Velho Chico pudesse ter originado uma nova espécie ao longo de muitos anos. A reunião dos estudos ocorreu em 2019 e os pesquisadores verificaram que as duas espécies irmãs são reprodutivamente isoladas. Para falar desses resultados, a gente conversa agora com um dos pesquisadores da Unicamp, o biólogo Felipe Andrade. Felipe, seja bem-vindo aqui ao Giro Ambiental. E eu já começo fazendo essa pergunta para você, desse interesse e de que forma que vocês conseguiram chegar a essas espécies irmãs separadas pelo Velho Chico. Olá, Mirna. Gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa descoberta, o nosso achado aí, algo muito importante fazer essa divulgação científica. Bem, como você relatou muito bem aí no seu breve histórico sobre a pesquisa, isso partiu de um estudo, de um projeto, na verdade, de um dos autores do trabalho, que é o último autor, o professor Daniel Pacheco Brusque, o pesquisador responsável, né? Atualmente ele é professor na Universidade Federal do Paraná, e ele desenvolveu o doutorado dele também lá na Unicamp, né? Fomos colegas ali em algum momento contemporâneos, vamos dizer assim. E o projeto dele justamente era entender um pouquinho sobre os padrões de especiação, de distribuição, enfim, desse gênero chamado Pithecopus, né? E principalmente as espécies de baixada, né, que são aquelas que não ocorrem em topos de morro, em altitudes muito altas, ocorrem mais em terras baixas, né, com altitude um pouquinho menor. Então, a partir disso, ele com o seu estudo, ele tem a área de atuação dele é a genética, né, e houve junto com o professor Felipe Toledo, também lá da Unicamp, um convite para que eu conduzisse as análises morfológicas, as análises acústicas, que ali para fazermos a comparação, né, entre as espécies já descritas e entre as duas irmãs que nós chegamos. Então foi meio que um compilado e nós nos unimos, uma equipe, né, principalmente a professora Shirley Reco Pimentel, também da Unicamp, e com a ajuda da mestra Isabelle Raga e do doutorando Johnny Souza.
Mas e aí? Me fala um pouquinho sobre quando vocês fizeram essa análise e do impacto do rio, né, sobre essa espécie. Parece que houve uma descoberta um tanto inusitada, que inclusive foi batizada em alusão ao Rei do Baião. Me conta como foi esse processo para chegar a popularizar dessa forma essa descoberta. Ah, sim. Então, dois momentos, né? Primeiro vou explicar como é que chegamos nisso e depois a homenagem ao Rei do Baião, né, o nosso querido Luiz Gonzaga. O que acontece quando nós, lá no ensino médio, nós nos deparamos num livro de biologia lá sobre especiação alopátrica, né, e o grande exemplo que os professores nos mostram lá no ensino médio é quando surge uma barreira geográfica que isola uma população original, né, uma população ancestral. Essa hipótese, né, dos rios atuando, que seria um exemplo desses eventos, seria um rio surgir e separar uma população original. Foi proposta lá por Wallace, depois veio se desenvolvendo, e foi justamente o que aconteceu com essas duas espécies irmãs, Pithecopus nordestinos e Pithecopus gonzagae. Houve ali, trocando em miúdos, né, simplificando, a divergência, né, estima-se, com base em análises sofisticadas de filogeografia, que o surgimento dessas duas espécies partiu de cerca de 1,5 milhão de anos. E foi justamente nesse período que houve mudanças geomorfológicas na bacia do rio Parnaíba, que influenciou na drenagem do Rio São Francisco, ou seja, mudou ali um pouco o curso do rio. Então, a hipótese, né, a sugestão é que essa mudança geomorfológica isolou essas duas populações, essa população original, formando, com o passar do tempo, essas duas espécies que nós vemos hoje, né? Uma acima do rio, ao norte, que é a espécie nova, o Pithecopus gonzagae, e abaixo do rio, o Pithecopus nordestinos. Então, eles são espécies irmãs. Então, a partir disso, nós encontramos essas espécies em várias localidades, mas a localidade tipo, a localidade especial ali, onde podemos dizer, bem entre aspas, né, como se fosse no nosso RG lá tem a nossa, por exemplo, nasce em Ribeirão Preto, né, nós biólogos damos isso para as espécies também, nós colocamos Limoeiro, Pernambuco, é a localidade tipo que nós falamos. Nós descobrimos, eu ali tentando procurar alguém para homenagear algum nome, né, depois você descobre que é uma espécie nova, você tem que chegar num nome, e aí eu fui tentando sempre encontrar uma forma de atrair a atenção do público, porque o público precisa conhecer essa biodiversidade que nós estamos cada vez mais descrevendo, catalogando, e cheguei que o grandioso, né, o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, também nasceu em Pernambuco. Aí eu falei, pronto, está aí uma homenagem interessantíssima, uma singela homenagem, na verdade, né? E sugeri aos autores, eles de prontidão aceitaram, e até esteticamente ficou legal, né? Pithecopus gonzagae, e a partir disso, essa foi a nossa singela homenagem aí a um dos grandes arquitetos, né, da nossa música, da nossa cultura. Olha, e inclusive a gente tem aí um clipe exclusivo que foi feito para essa descoberta, um baião que ganha vida na voz do cantor e compositor instrumentista Daniel Gonzaga, que é o neto do rei e o filho do Gonzaguinha. Você vai acompanhar agora um trechinho. Agora, me fala uma coisa, Felipe, você inclusive comentou agora há pouco sobre a questão da morfologia, a questão geográfica, a influência lá que aconteceu no Rio Parnaíba, e agora a gente passa por um momento em relação a uma nova transformação no Rio São Francisco. A gente tem acompanhado as obras de transposição e uma série de coisas.
isso pode, no futuro, causar uma nova influência nessa espécie? A resposta é sim, mas aqui eu não quero fazer exercício de futurologia, né? Aqui tento trabalhar com dados que nós temos da realidade, enfim, para construir uma hipótese robusta. Mas o que acontece é que, uma vez o rio sendo responsável por isolar essas duas espécies, né, gonzagaia e nordestinos, se ele secar em alguma região, diminuir a sua vazão e não atuar mais como essa barreira geográfica, né, essa barreira que garante o isolamento reprodutivo dessas espécies, pode ocorrer ali uma hibridação, né, quando as duas espécies elas por algum momento elas se conectam em algum ambiente e gerar indivíduos, se esse indivíduo vai ser fértil, enfim. Eu não gostaria de fazer exercícios de futurologia, mas sim é uma coisa que, inclusive no trabalho, na discussão do trabalho, nós enfatizamos, né, a importância de dedicarmos um estudo a longo prazo, principalmente um estudo genético, né, para identificar como que a transposição do Rio São Francisco está atuando, né, na história evolutiva, né, dessas duas espécies. Será que ela vai secar em uma região ou não, está tudo ok? Então, o necessário e a nossa recomendação de todos os autores do trabalho é que se conduza um estudo detalhado ao longo do tempo para vermos, para acompanharmos de perto se de fato a transposição está afetando essas duas espécies. De qualquer forma, uma importante descoberta para que os futuros biólogos, aí, os futuros pesquisadores consigam fazer essa trajetória e a influência do Rio São Francisco, no caso, sobre essa questão dessa espécie das pererecas, mas a gente tem aí uma uma vasta fauna que vai ser, com certeza, e vem sendo no decorrer aí dos anos, influenciada pelas transformações do rio ali naquela região. Sim, Mirna, um adendo, né, isso também foi encontrado, o rio atuando como uma barreira, o Rio São Francisco, né, isolando espécies próximas, né, espécies irmãs, em grupos, espécies de lagartos, espécies que nós chamamos de dípteros, né, mosquitos, pequenos roedores, tá bom? Então temos mamíferos também, enfim. O rio teve um papel importantíssimo ali na história evolutiva de diversos grupos, né, de animais ao longo da história evolutiva dessas linhagens. Felipe, eu agradeço a sua participação, sucesso na continuidade da pesquisa e, tendo novidades, o Giro Ambiental está de portas abertas. Muito obrigado, Mirna. Novamente gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre biodiversidade. Quem acompanha os noticiários, estamos vivenciando ano após ano a biodiversidade brasileira sofrendo cada vez mais com o avanço da fronteira da agropecuária, enfim, todo mundo quem lê os jornais sabe. Então é muito importante termos espaços como esse para divulgarmos, para conversarmos com a população e mostrarmos a importância que a nossa biodiversidade tem, que precisamos viver em harmonia com as outras espécies. Muito obrigado. Tá certo, então, e assim a gente termina o Giro Ambiental de hoje e volta na próxima semana. Até lá!